No Evangelho da Graça de hoje, nós vamos meditar no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, ainda no capítulo de número 4, versículo 23 ao 25. Texto pequenininho e que com certeza vai edificar a sua vida. Diz que percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Jesus Cristo, ele não tinha uma genealogia invejável, vamos dizer assim. A gente sabe um pouquinho da sua história e quando lemos em Mateus percebemos aí que a genealogia de Jesus é composta de pessoas que não eram bem vistas à luz, por exemplo, da religião. Claro que depois ganharam um contorno, um significado na história, mas nós vamos ver lá Raabe, a meretriz, vamos ver Ruth, a moabita. Então você vai ver tantas pessoas ali na descendência de Jesus, o próprio Manassés. O que eu quero dizer para você é que o que Jesus veio para trazer e obter esse prestígio. Então, Jesus não tinha uma genealogia invejável, Jesus não tinha bens, não tinha nada que atraísse nesse sentido. Certa vez, alguém disse que o seguiria e ele respondeu da seguinte forma: pensa bem, porque o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As aves têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. No entanto, o que o texto nos diz é o seguinte: é que Jesus Cristo fez uma diferença enorme naquela sociedade antiga, de modo que o texto fala que da Galiléia, Decápolis, que é um conjunto de 10 cidades, o próprio nome diz, Decápolis, 10 cidades, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam, vinham para ouvi-lo e continuavam a segui-lo e buscando ali cada dia aprender mais deste que revolucionou. O que nós vemos em Jesus é exatamente o cumprimento de tudo aquilo que Deus entregou para que o seu povo pudesse exercer, mas de fato aquele que exerceu com perfeição foi Cristo. O homem está bem aquém do mandato de Deus. A gente lê aqui no texto, por exemplo, que Jesus, ele ensinava nas sinagogas. As sinagogas naquela época, elas não tinham uma função apenas religiosa, mas elas tinham uma função social. A sinagoga era um centro de assistência social judaica também. Servia para a alfabetização, era algo onde havia transmissão oral, onde as crianças aprendiam, por exemplo, a ler a Torá, aprendiam mais sobre o contexto judeu, e Jesus participava dessa vida cultural da sociedade. Jesus também, diz o texto, que ele pregava o evangelho do reino, ensinava na sinagoga, pregava o evangelho do reino na sinagoga, fora da sinagoga, o tempo todo, cumprindo assim o seu mandato espiritual. E diz ainda que Jesus curava toda sorte de doenças e enfermidades do povo. Jesus se preocupava com as necessidades também sociais, cumprindo também o seu mandato social, mandato cultural, mandato espiritual, pregando o evangelho do reino, e um mandato social, onde ele se preocupava com a necessidade das pessoas, as suas enfermidades. Certa vez Jesus alimentou uma multidão. Jesus se preocupava com as pessoas.
Há um texto onde diz que Judas questiona aquele perfume que havia sido derramado sobre Cristo, dizendo que aquele perfume poderia ser vendido e dado aos pobres. Portanto, isso nos faz supor que era um hábito de Jesus compartilhar aquilo que tinha. E quando nós olhamos para a igreja, para os discípulos de Jesus, nós percebemos que não fazemos a diferença que Jesus fazia, justamente porque somos negligentes para com essas ordens de Deus. Deus criou o homem para que ele exercesse esses mandatos. O mandato cultural, para que ele fosse relevante na sociedade, para que ele participasse na sociedade, contribuindo, produzindo coisas, produzindo conteúdo que glorifique o nome de Deus, pregando o evangelho do reino, cumprindo, portanto, seu mandato espiritual e também, com certeza, se envolvendo com a necessidade do seu próximo, cumprindo assim o seu mandato social. E nós percebemos que isso foi perdido. Pouco hoje é feito na área cultural, quase nada na área social, e espiritualmente falando, muitas vezes se é pregado um evangelho que não é o evangelho que a Bíblia nos mostra, que é o evangelho da graça, é o evangelho sem troca, é o evangelho onde simplesmente anunciamos o amor de Deus, que por nos amar ofertou o seu Filho para poder reaver as nossas vidas, resgatar as nossas vidas do pecado. Se eu e você queremos, de fato, ter uma vida impactante como a de Jesus, que fazia com que as multidões saíssem das suas nações, das suas cidades, deixassem os seus afazeres e buscassem, então, seguir e conhecer e aprofundar em conhecer a esse Cristo, nós precisamos imitá-lo também no seu modelo de vida. Quando nós fizermos assim, quando nós parecermos com Cristo, pode ter certeza, as pessoas nos darão ouvidos. Os pecadores se sentirão atraídos pelas nossas vidas, não só pelo que falamos, mas principalmente por aquilo que nós vivemos. O meu desejo, meu querido irmão, é que você tenha no seu coração o desejo de não ser apenas um ouvinte da palavra e da história de Cristo, mas de fato um cristão que imita Cristo na sua vida, no seu proceder, nas suas ações, em todos os aspectos. Deus deseja te usar e que você possa assim ser abençoado como instrumento de Deus, com fé e acreditando que Deus usa gente simples, como Jesus, usa para fazer grandes coisas. Que Deus te abençoe, meu querido.